O assunto é saúde de hoje, aborda a importância da vitamina D. Será que todo mundo precisa fazer a reposição dessa vitamina? Qual a importância dela para a nossa saúde? Quem conversa com a gente hoje é a médica endocrinologista, a doutora Luciana Peckman. Obrigada pela entrevista, doutora Luciana. Obrigada a vocês. Qual a importância da vitamina D para o nosso organismo? A vitamina D, ela é importantíssima. Antes de mais nada, a vitamina D, ela tem esse nome, mas ela não é uma vitamina, ela é muito mais importante que isso, ela é um hormônio. Então, por isso, o endocrinologista que trata os hormônios, né, a nossa especialidade, nós tratamos os hormônios, por isso nós tratamos da vitamina D. E por que ela é falada vitamina se ela é um hormônio, doutora? Porque lá, muitos anos atrás, quando foi descoberta a estrutura química, se acreditava que ela fosse uma vitamina mesmo. Mas aí, com o avançar da ciência, com a descoberta principalmente da genética, se descobriu que ela age como se fosse um hormônio. Ela é muito importante. Um dos principais papéis da vitamina D é fazer com que o cálcio que você ingere através de leite e derivados, dos vegetais verdes escuros, que também contém cálcio, seja absorvido na sua corrente sanguínea. Esse cálcio ele vai se depositar nos teus ossos e isso vai fazer com que os teus ossos eles fiquem fortes. Então, o principal papel da vitamina D no nosso organismo é justamente esse, o fortalecimento dos ossos. E a gente vive hoje um boom, né, de vitaminas, as pessoas procuram, há muita oferta, né, para se comprar vitaminas. Todo mundo precisa repor a vitamina D quando ela é realmente necessária, doutora? Realmente existiu nos últimos anos um boom de vitamina D, inclusive causado até por alguns, vamos dizer assim, alguns tratados médicos, mas isso mudou um pouquinho nos últimos 2 anos, não são todas as pessoas que precisam usar a vitamina D. Então, aí o ideal é que você dose primeiro a vitamina. Não existe nenhum sintoma mais específico que você possa fazer para você fazer o diagnóstico além do exame de sangue. E só deve fazer reposição de vitamina D algumas categorias bem específicas. Ou seja, diminuição de vitamina D no sangue, ou as gestantes, ou pessoas mais idosas e principalmente as pessoas que apresentam osteoporose. Então as pessoas primeiro elas precisam fazer um exame de sangue para saber se tem ou não essa deficiência. Sim, elas precisam fazer primeiro o exame de sangue e isso ser avaliado pelo médico. Não recomendo de maneira nenhuma a pessoa fazer uma reposição de vitamina D sem o aconselhamento médico. O ideal é não comprar as vitaminas D, existe uma gama muito grande, né, nas farmácias, de doses, ou seja comprimido, ou seja por líquido. Isso é perigoso, a pessoa deve ter um acompanhamento médico. E quais são os riscos, então, da pessoa não precisar da vitamina D e acabar tomando? O risco é a pessoa se intoxicar, o termo é realmente esse, uma intoxicação. Os níveis de vitamina D eles vão aumentando, a vitamina D ela se concentra no tecido adiposo, ela fica guardadinha lá no tecido adiposo. A gente armazena, vai armazenando aos poucos. E a intoxicação ela é muito difícil de ser tratada justamente porque a vitamina D ela não fica na corrente sanguínea, ela fica no tecido adiposo guardado. Então são meses de desintoxicação. E a pessoa com excesso de vitamina D também ela pode ter um excesso de cálcio na circulação, que também é muito perigoso. Isso pode causar até arritmias cardíacas. A senhora já atendeu pacientes que estavam tomando a vitamina D sem necessidade de apresentar algum desses sintomas? Sim, já atendemos alguns. Por excesso de tratamento, a pessoa não apresentava deficiência e apresentava quadros graves desse excesso de vitamina D. Normalmente a intoxicação nós colocamos quando os níveis de vitamina D eles estão acima de 100, sendo que o recomendável é ser acima de 20. Então está 5 vezes mais alto do que o recomendado. A senhora falou aí da arritmia, né? As pessoas podem até ter arritmia cardíaca, né? Qual que é a relação desse excesso da vitamina D com os prejuízos para a saúde?
O excesso de vitamina D está diretamente ligada com os excessos de níveis de cálcio, tá? Ou seja, cálcio é bom, mas também em excesso também não. Também não. Inclusive, existem algumas doenças que cursam com excesso de cálcio e isso é bastante perigoso. Quais são as doenças, doutor? O cálcio, ele é responsável pela contração do músculo. Então, para você contrair a musculatura do teu corpo inteiro, você precisa do cálcio. Inclusive, a musculatura do coração. Então, se você tem excesso de cálcio, aquela musculatura ela fica debilitada e, por isso, pode acontecer as arritmias. Também cãibras. Cãibras podem ser excesso também de vitamina D? Também podem ser. Cálculos renais. Os cálculos, eles são formados de carbonato de cálcio. Ou seja, afeta até o rim. Principalmente o rim. Então, você com excesso de cálcio circulante, você acaba formando pedras no rim. E quem já teve pedra no rim sabe que é dolorido e é muito chato. Então, o rim, ele sofre muito também com o excesso do cálcio. E quem está com deficiência, principalmente quem mora aqui mais para o sul, principalmente quem mora em Curitiba, acaba tendo o problema da falta da exposição ao sol, né? Como que a vitamina D ela é absorvida? Como é que a gente consegue naturalmente a vitamina D? A localização geográfica, principalmente aqui de Curitiba, ela é muito difícil para a vitamina D. Mas mesmo assim, nesses dias mais ensolarados, como que a gente sintetiza a vitamina D? Através da exposição solar. E não precisa muito, são 5 a 10 minutinhos de exposição solar ao dia, ou 4, 5 vezes por semana, se a pessoa não conseguir. Não precisa expor o corpo todo, ou só o antebraço, ou só a perna, mesmo só o colo mais exposto, você já sintetiza a vitamina D. E o horário principal dessa exposição seria aquele horário do sol mais forte, principalmente no inverno. Então, o sol das 10 às 2 da tarde, você sintetiza, o teu organismo sintetiza a vitamina D através da pele. Existem alguns processos químicos que acontecem na pele que fazem você sintetizar a vitamina D. E o mais interessante é que as pessoas negras, elas têm mais dificuldade na síntese da vitamina D pelo tom da pele. Então, quanto mais branca a pessoa for, ou seja, quanto menos melanina ela tiver, mais rápido ela vai sintetizar a vitamina D. Então, as pessoas negras, elas precisam ficar um pouco mais ter um pouco mais de exposição solar para poder sintetizar a vitamina D. E dentro dessa exposição solar aí não existe uma briga entre dermatologistas e endocrinologistas? Existe, eles não gostam que a gente recomende esse horário, mas esse horário é um horário bom e 5 minutinhos por dia. Não precisa muito, né? Não precisa muito e para você sintetizar a vitamina D tem que ter alguns cuidados. Primeiro é não colocar o filtro solar, por isso os dermatologistas brigam tanto com a gente. O filtro solar bloqueia a síntese de vitamina D. Ah, interessante. Tá? Os vidros dos prédios também bloqueiam. Então você precisa estar ao ar livre mesmo para fazer essa síntese. Sem filtro solar, mas com uma baixa exposição, né? Um pouquinho. E quanto mais branco a pessoa for, quanto menos melanina ela tiver, mais rápido ela vai sintetizar. E hoje, existem sintomas que podem indicar que a pessoa está com baixa quantidade de vitamina D no corpo? Os sintomas são muito inespecíficos, nós não podemos fazer o diagnóstico só com os sintomas, tá? O ideal é você fazer uma dosagem de vitamina D do sangue no laboratório. Isso vai lhe dar toda a certeza qual o seu nível de vitamina D. Porque a insuficiência de vitamina D, ela também ela promove outros problemas, por exemplo, como a osteoporose. É isso, doutor? Explica pra gente qual que é a relação. É isso. A osteoporose, você sabe que é um enfraquecimento dos ossos, acontece mais nas mulheres a partir da menopausa. E o cálcio, ele é muito importante. Então, cálcio e vitamina D, eles estão diretamente ligados. Se você tiver pouca vitamina D, você vai absorver pouco o cálcio da alimentação, ou se você estiver tomando comprimidos de cálcio que foram recomendados pelo médico para o tratamento da osteoporose, se você não tiver o nível de vitamina D adequado, aqueles níveis de cálcio eles não vão estar... Não vão resolver. Você vai tomar metade da dose do que você poderia estar tomando. Então, você precisa fazer essa reposição de vitamina D com cálcio para que isso vá novamente, chegue aos teus ossos
e faça com que os ossos eles fiquem fortes novamente, junto com o tratamento adequado, com remédios específicos para a osteoporose. Então, precisa tratar com remédios para a osteoporose, junto a complementação ela deve ser sempre com vitamina D e cálcio. E sempre tendo esse acompanhamento médico, né? Sempre com acompanhamento. A pessoa não pode ir por ela mesma atrás de uma vitamina porque ela está se sentindo cansada, isso pode ser um sintoma. Essa automedicação aí, ela é perigosa e traz riscos, né, doutora? Essa automedicação ela é muito perigosa, porque podem ser outras causas, pode ser inúmeras, anemia, próprio problemas de coração, insuficiência cardíaca, existem várias causas. E por isso o médico ele é importante. Não adianta você chegar numa farmácia e falar, eu estou me sentindo fraco. O que acontece, infelizmente, né? E, então eu vou te dar essa vitamina que parece que essa vitamina não vai melhorar. Não é bem assim. Você precisa da orientação do médico. E as pessoas que tomam vitamina por elas mesmas? Por exemplo, elas vão numa farmácia, pedem ali um complexo. Tem risco nisso? Elas precisam se atentar a isso? Ou isso não é tão preocupante, doutora? Normalmente esses complexos vitamínicos, eles têm várias vitaminas em dosagens muito pequenas, tá? Então, na verdade, o que está fazendo mal para a pessoa? Está fazendo mal para o bolso. Porque para ela não vai adiantar muita coisa, é uma jogada bem interessante do marketing, dos laboratórios, que a pessoa vai se sentir melhor e tudo, mas não tem nenhuma evidência científica que favoreça, se você tomar um complexo vitamínico, você vai ter menos alguma outra doença lá para frente. Não existe. Não existe isso. Não. Inclusive a pessoa que, por exemplo, vai numa farmácia e compra ali o vidrinho da vitamina D, porque tem, é vendido sem receita. Isso também é perigoso, né? Também, é bem perigoso. Principalmente a vitamina D. Porque a vitamina D, ela vem normalmente sozinha, né? Então, exatamente, ela é separada daquele... Ela é separada e ela vem, às vezes, em dosagens muito altas, que são recomendadas só realmente para quem tem necessidade, então tem que tomar cuidado. É um risco também, por exemplo, entre crianças, entre os mais velhos, onde que a senhora acredita que há o maior risco com esse uso indevido aí da vitamina D? Eu acho que em qualquer faixa etária, mas principalmente os idosos, né? Os idosos são mais frágeis, têm uma condição de saúde mais debilitada. Eu acho que esse risco do excesso do uso da vitamina D, ele é especialmente importante nos idosos. Até porque tem muitos idosos que estão tomando vitamina D, recomendado pelo médico, isso deve ser acompanhado. Então, eu acho que principalmente a faixa etária dos idosos, ela é bem crítica e deve ser muito bem acompanhada. E uma vez que a pessoa fez o exame de sangue, deu que ela tem deficiência de vitamina D, ela vai precisar tomar a vitamina D para o resto da vida ou ela consegue, depois o corpo dela, o próprio organismo consegue produzir a vitamina D suficiente para o corpo dela, doutora? Normalmente você faz um tratamento por tempo determinado, esse tratamento ele acaba. E depois você pode optar por só um tratamento de manutenção com a própria vitamina D, ou se a pessoa se comprometer e se expor um pouco mais ao sol, fazer atividades livres, aproveitar o tempo do verão, da primavera, em que você se expõe mais, até para fazer um pouco mais de exercício, isso você não pode esquecer que você está sintetizando vitamina D também. Então é cada caso a caso, o tempo, sem dúvida nenhuma, ele não vai ser o resto da vida, é só por um período. E esse período agora, principalmente do inverno, as pessoas que precisam, realmente elas podem estar tomando nesse período. E quando começa a esquentar, a exposição solar ela aumenta, a pessoa optar pela exposição solar. Para a gente fechar a entrevista, então, doutora, qual alerta que a senhora faria, então, a respeito da vitamina D, do cuidado que as pessoas têm que ter com a vitamina D? Antes de mais nada, eu quero colocar que ela é um hormônio, então não é uma substância tão simples assim. Ela é muito boa nas dosagens certas e para as categorias recomendadas, ou seja, para idosos que precisam, para gestantes, para crianças em idade de crescimento, para quem tem osteoporose. Se você não está nessa faixa de risco, procure seu médico, faça uma nunca automedicação, né? Não vá na farmácia diretamente, isso, né? Nunca faça automedicação, veja o nível de sua vitamina D e procure um médico. Todos os médicos estão aptos a fazer essa reposição, se for necessário. Tá bom, então, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês. O Assunto é Saúde fica por aqui, obrigada pela sua companhia, até uma próxima.